O ano de 2019 está sendo um ano de transição dentro dos processos formativos para adaptação e readequação dos currículos e dos professores dentro desse espaço de inclusão escolar. Né? E um tema muito importante é falar sobre isso e de que forma isso acontece dentro das escolas a partir do que a BNCC propõe. A BNCC ela traz premissas que são a igualdade, a diversidade e a equidade. Então, quando nós falamos sobre igualdade, nós tentamos definir dentro do documento normativo quais são as aprendizagens essenciais para todos os alunos. Quando a gente fala de diversidade, é uma tentativa de romper qualquer minoria, de não ter uma visão reducionista, né, do que é cognitivo, do que é social, do que é afetivo, e que isso deve acontecer de forma indissociável. E quando a gente fala de equidade, é propor práticas pedagógicas para esse aluno, para esses alunos, né, para todos os alunos, de forma com que haja uma aprendizagem com significado, que seja para a vida cotidiana, para exercício da cidadania e para o mundo do trabalho. Quando nós falamos de ensino regular e a educação inclusiva, a gente precisa entender como é que se divide-se a educação. Nós temos os níveis da educação, que é a educação básica, né, e a educação superior. Depois nós temos as etapas da educação, que é a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio. E depois nós temos as modalidades. Nessas modalidades vem o ensino regular, vem a questão da educação para jovens e adultos, vem a educação para os povos indígenas, vem a educação especial. Então, quando a gente fala de educação especial, a gente fala de estratégias, recursos, abordagens que são direcionadas a atender alunos e pessoas com necessidades específicas, que podem ser um transtorno do desenvolvimento global, ou podem ser uma deficiência intelectual, ou múltiplas deficiências, ou deficiências motoras. E quando a gente fala de escola inclusiva, a gente parte da seguinte situação. A escola ela deve ser um espaço de aprendizagem para todos, independente das necessidades específicas. Então, o espaço de educação inclusiva quer com que esse professor, com que o ambiente escolar, traga dentro do seu movimento escolar estratégias para atender com que haja aprendizagem para qualquer indivíduo. O atendimento educacional especializado é uma modalidade transversal, ou seja, ela não substitui, ela trabalha em complementação o ensino regular. Então, qual é o ideal? Que haja sempre uma conversa, um espaço onde a pessoa que está responsável por esse atendimento educacional especializado, ele converse com o professor de sala, com que ele tenha as melhores estratégias para lidar com aquele aluno e essa troca seja para ambos. O professor regente, ele consiga conversar de que forma eu consigo aprimorar as minhas estratégias de ensino de acordo com as necessidades específicas desse aluno e o professor, que é do AEE, ele consiga perguntar e direcionar esse professor de que forma ele pode atender aquele aluno para que haja uma aprendizagem conjunta. Quando a gente fala de educação inclusiva, sempre não é segregar esse aluno do grupo. O professor de AE, que ele está dentro do momento da sala de aula com o professor regente, ele deve ser um mediador para, como se fosse uma harmonização daquele momento. O professor regente, ele continua sendo responsável por ensinar o que precisa ser aprendido para toda a turma e o profissional de AE, ele vai fazer as intervenções necessárias para que aquele aluno ele tenha um espaço mais confortável, para que ele consiga lidar com as questões sociais e emocionais que vão possivelmente interferir nesse processo, mas não é para ser uma aula dentro da sala de aula do professor do ensino regular. Isso na perspectiva de escola inclusiva. A escola é um espaço múltiplo. Existem múltiplos saberes, múltiplas posturas, múltiplos pensamentos, múltiplos comportamentos, e isso faz com que o professor tenha o seu olhar sensível para toda essa diversidade. E essa diversidade vai muito além de uma deficiência física ou cognitiva. A diversidade vai na diversidade do pensamento, vai na diversidade do comportamento, como eu já falei. Então, esse movimento todo que a escola traz, esse desafio todo, faz com que o professor precise buscar metodologias, artifícios, estratégias para atingir todos os seus alunos. Isso é a educação inclusiva. É esse movimento que o professor faz, que diz que é o significado de educação inclusiva. Só que não é um ato fácil, né? É o professor sair
desse olhar único para aquela turma e olhar individualmente para tantos alunos, faz com que ele precise buscar artifícios para além do que talvez ele tenha nas mãos. Então, não é um grande desafio transformar a escola em um ambiente inclusivo. É um grande desafio para o professor. Para o professor ter esse olhar individualizado para a turma, isso não é fácil, isso é desafiador. Nós sabemos e entendemos isso, né? Principalmente com o nosso sistema de educação dentro do país. Mas aí é que entra a grande importância do papel do professor na escola. O professor é o propulsor do desenvolvimento dessa criança, dessas crianças, né? O professor é o grande maestro de toda essa orquestra. Então, assim, pensar em educação inclusiva é pensar no professor como grande maestro, como grande propulsor de todo esse desenvolvimento. E agora temos mais uma oportunidade, mais uma ajuda, mais um norte para o professor desenvolver essas diferenças, que é a Base Nacional Comum Curricular. A BNCC traz as competências gerais e traz dentro dela o desenvolvimento global da criança. E nesse desenvolvimento global, nós olhamos para o emocional, nós olhamos para o cognitivo, nós olhamos para o motor. Então, toda essa gama dentro do aluno, que compõe um aluno, um educando, a BNCC traz como forte. E tem esse olhar para o currículo também, né, que permite com que as escolas coloquem as suas diferenças. E dentro das aprendizagens essenciais, a escola consegue colocar no seu currículo o que ela necessita, que não necessariamente é o que uma outra escola necessita. Então, nós podemos concluir, diante dessa reflexão, que o professor tem sim um grande desafio. Esse desafio não é fácil, né? Só quem esteve em sala de aula e está em sala de aula sabe o dia a dia, como é estar no dia a dia diante de tantas diversidades. Mas nós estamos juntos para, dentro da BNCC, olhando para a BNCC, olhando para o que nós temos dentro do nosso currículo e das nossas legislações sobre a educação inclusiva, para juntos darmos as mãos e seguirmos uma transformação escolar, uma transformação na educação, porque assim nós vamos conseguir transformar o mundo.